Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas para você. Hoje, dia 30 de dezembro de 2023, na reflexão de hoje, ouviremos felicitações do pastor Emerson. No quadro das curiosidades, Lily Bold falará sobre os alimentos que são bons para o aparelho digestivo. E na receita saudável, ensinaremos você a fazer um pudim de frutas deslumbrante. Estamos no último programa do mês de dezembro. E em clima de despedida de ano, não poderíamos deixar de agradecer aos profissionais que colaboraram com o programa neste ano. E os nossos agradecimentos vão para eles, em especial, aos dentistas André Almeida e Vinícius Mateus. As biomédicas Brenda e Júlia, que trouxeram informações preciosas com relação a análises clínicas. Agradecemos também a fisioterapeuta Cíntia pelas dicas e sugestões. E as preciosas dicas de nossa Nutri Elis Carla, nosso muitíssimo obrigado. Aos médicos Vitória, Luiz Fernando e Daniela Cano, que esclareceram muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Muito obrigada. E para 2024, o programa Vida Plena contará com novos quadros. O primeiro, Conselhos sobre Saúde. O outro, Princípios Educacionais da obra Educação da autora norte-americana Ellen White. A saúde é um dom precioso concedido ao homem. Ellen White mostra como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde. Durante todo o seu ministério, Ellen White dedicou muito esforço e reflexão para aliviar as tristezas dos enfermos e sofredores e para encaminhá-los para o grande médico, que é capaz de curar perfeitamente, tanto física como espiritualmente. Este volume reúne os conselhos que Ellen White recebeu sobre este tema durante 7 décadas. Os tópicos incluem fundamentos para a saúde, dieta e saúde, vida ao ar livre e atividades físicas, ensino de princípios de saúde e santidade de vida, bem como conselhos práticos para médicos, enfermeiros e outras pessoas envolvidas na área de saúde. Nossas ideias acerca de educação são demasiadamente acanhadas, já que a verdadeira educação significa mais do que uma sequência de estudos, mais do que a preparação para a vida presente. A verdadeira educação visa o ser completo e todo o período da existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Ellen White explica que a fonte da verdadeira educação é apresentada na Bíblia. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Isso está em Colossenses 2:3. Sim, o mundo tem seus grandes ensinadores, homens de intelecto poderoso e vasto poder investigativo, homens cujas palavras têm estimulado o pensamento e revelado extensos campos do saber. Mas há alguém que se acha acima deles, Jesus, o sol da justiça. Cada raio de pensamento, cada lampejo de intelecto
procede da luz do mundo. A maior necessidade do mundo é a de homens, homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Livro Educação, página 57. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Acompanhe agora a reflexão da semana. Olá, meus amigos da Cidade Alta FM. Nos próximos 30 dias aí estarei de férias e já volto aí a partir do dia 17 de janeiro, estaremos juntos mais um pouquinho. Aí começaremos aí em outro livro da Bíblia para a gente poder aprender um pouquinho mais. Um feliz ano novo. E nesse tempo aí, continue estudando a Bíblia, continue adorando a Deus, orando a todo momento. Entregue sua vida ao Salvador. Um abraço e até ano que vem. Você está ouvindo o Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? E então, vocês sabiam que no nosso interior não são produzidas unicamente toxinas de tipo químico? Que existem outras bem piores que as de origem químico e que também geradas no interior do corpo humano? São as que poderíamos chamar de toxinas espirituais, uma vez que afetam a dimensão espiritual do ser humano como um todo. Exemplo dessas toxinas são os sentimentos de culpa, de rancor, de vingança, de ódio, bem como os pensamentos negativos e as ideias destrutivas. Todas são autênticas substâncias estranhas à mente que precisam ser eliminadas, mas necessitam de um tratamento de limpeza espiritual. Se isso não for feito, corre-se também o risco de morrer interiormente. Há mais de 2000 anos, Jesus de Nazaré, conhecedor absoluto da natureza humana, falou sobre esse tipo de contaminação espiritual. Ele dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. Se é importante fazer a limpeza corporal por meio de bebidas e tratamento saudável, é tão ou mais importante a limpeza espiritual. De que serve um corpo físico limpo e livre de venenos se estiver contaminado por toxinas espirituais? De que adianta ter o corpo são se a mente estiver contaminada por pensamentos negativos? A autêntica limpeza interior é alcançada mediante a confissão das culpas, faltas, rancores e ódio, feito de forma íntima e secreta diretamente ao Pai Celestial, como Jesus ensinou a fazer. Quando uma pessoa sincera recorre ao perdão do único que pode remover as toxinas espirituais, o sentimento de culpa se transforma em libertação. O medo se converte em confiança, o rancor, bondade e o ódio em amor. Se os tratamentos depurativos não tiverem êxito em razão da gravidade da doença, a limpeza interior, obtida mediante a comunhão com o divino, nunca falha, nem mesmo em fase de maior imundície. A desintoxicação espiritual é garantida plenamente pelos méritos do próprio Jesus, que aqui viveu livre de qualquer mancha de pecado e pagou inteiramente a culpa de cada ser humano. E, acima de tudo, deixou-nos exemplo para que, quando contemplarmos, sejamos transformados e limpos, que possam fazer essa
desintoxicação espiritual para poder ter um excelente 2024. Até o ano que vem. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. E vamos para a receita de hoje. A receita de hoje está saindo da revista Vida e Saúde deste mês, no mês de dezembro de 2023. Vamos lá. Eu escolhi pudim de frutas deslumbrante. Ele fica lindo. Você vai precisar dos ingredientes: 500 ml de leite de coco, 4 colheres de sopa de açúcar demerara, 2 colheres de chá de agar-agar em pó, frutas picadas de sua escolha, pode ser frutas frescas ou então frutas cristalizadas. Os ingredientes para a cobertura de chocolate: 500 ml de leite de coco, 8 colheres de açúcar demerara, 1 colher de sopa de agar-agar em pó, 2 colheres de sopa de alfarroba ou cacau em pó, 100 gramas de chocolate vegano ou o outro em barra. Modo de fazer: pique as frutas e reserve. Dissolva o agar-agar no leite de coco frio. Junte o açúcar demerara e misture bem. Leve ao fogo para que a mistura ferva por 1 minuto e meio. Retire e comece a montar seu pudim na forma escolhida. 1 camada de creme de coco, 1 camada de frutas picadas e vá alternando até completar. Leve a forma para a geladeira por 2 horas. Prepare a calda um pouco antes de tirar o pudim da geladeira. Dissolva o agar-agar no leite de coco frio. Junte os outros ingredientes e leve ao fogo, mexendo sempre, até levantar fervura. Mantenha fervendo por 2 minutos e reserve. Retire o pudim da geladeira, coloque 1 camada generosa da calda de chocolate no fundo de uma nova forma e o pudim em cima. Complete o restante do espaço com a calda de chocolate e leve à geladeira por mais 2 horas. E você vai depois, de frio, ele vai ficar durinho, vai servir em fatias. Fica uma gracinha, fica bonito. E a dica do chefe é a seguinte: o agar-agar faz sua mistura firmar como se fosse gelatina, por uns 40 minutos depois de preparada. Mas é importante mantê-la na geladeira por 2 horas para que ganhe densidade. Um bom apetite! Conselhos sobre saúde. Prefácio. No saguão do Hospital Memorial White, fundado em memória da autora dos conselhos de que se compõe este livro, há uma placa de bronze com a inscrição: este hospital é dedicado à memória de Ellen Goldwhite, cuja longa vida foi com abnegação devotada ao alívio dos ais e dores dos enfermos, sofredores e necessitados, e a inspirar moços e moças a que consagrem sua vida à obra daquele que disse: curai os enfermos. Para os que conheceram a Sra. White,
Essas palavras estão repletas de ternas recordações dos quase incontáveis incidentes da vida desta amorabilíssima alma, das mulheres que têm vivido nos tempos modernos. Nenhuma outra, provavelmente, tem exercido mais profunda e duradoura influência sobre a vida dos seus semelhantes do que Ellen G. White. Em nenhum campo foram os seus escritos mais completos e de mais vasto alcance do que no que se relaciona com o cuidado do corpo, o templo do Espírito Santo. De muitas e variadas fontes, nos últimos 50 anos, um dilúvio de luz tem sido derramado sobre este tema tão importante. Da mente do renomado Pasteur vieram raios de luz de brilhante e penetrante poder sobre questões relacionadas com saúde e enfermidades. Dele recebeu o mundo o conhecimento das bactérias, fator geratriz de muitas doenças. De Louis Pasteur veio a cura para o carbúnculo, devastadora enfermidade que afeta homens e animais. Foi de seu incansável esforço que brotou a descoberta da cura para a hidrofobia, uma das mais terríveis enfermidades de todos os tempos. Lord Lister, aplicando os princípios de Pasteur na cirurgia, tornou esta segura para a humanidade. Seu gênio transformou os hospitais de câmaras de gangrena e horror em lugares de conforto e cura. Ele demonstrou que pus no corte cirúrgico é desnecessário e reduziu a mortalidade em operações a um número relativamente insignificante. Surgiu então Semmelweis, obstetra a quem Kugelmann escreveu: com poucas exceções, o mundo tem crucificado e sepultado os seus benfeitores. Espero que não vos canseis na digna luta que ainda permanece em vossa frente. Foi este Semmelweis que se engalfinhou com o terrível monstro da febre puerperal e em cujo cérebro martelavam as indagações: por que morrem essas mães? Que é a febre puerperal? Seus esforços custaram-lhe a vida, mas ele venceu o horrível mal. Eu podia continuar a falar das bênçãos que o mundo tem recebido das mãos de muitos outros, como Cook, Heinrich, Nicolaier, Kitasato, von Behring, Flexner, Ronald Ross e inúmeros mais. Mas a Ellen G. White foi atribuída uma tarefa diferente. Conquanto a obra de sua vida e os seus ensinos estivessem em harmonia com a medicina verdadeiramente científica, foi no domínio do lado espiritual da arte de curar que ela brilhou com o fulgor de santo lampadário. Em matéria de apelos a homens e mulheres com respeito a seu corpo como santo legado do Altíssimo e no que toca à obediência às leis da natureza e ao Deus da natureza, ela permanece sem igual. Foi ela quem exaltou a santidade do corpo e a necessidade de colocar todos os apetites e paixões sob o controle de uma consciência esclarecida. Outros deram ênfase à ciência em matéria de saúde. A ela foi deixado imprimir o espiritual no tratamento do templo do corpo. Nenhuma outra pessoa nos tempos modernos penetrou este campo do esforço espiritual no sentido e na extensão que ela o fez.
Seus esforços foram incansáveis desde sua juventude até o momento de sua morte em idade bem avançada. Em livros, em artigos, em jornais e periódicos, em folhetos e panfletos, constante e infatigavelmente, ela chamou a homens e mulheres, velhos e jovens, em tons inconfundíveis, a um plano de vida espiritual mais racional, mais alto e mais puro. Da plataforma nas igrejas e nas salas de preleções, em convocações e conferências, sua voz foi continuamente ouvida, apelando para a necessidade de um viver cristão e consagrado em coisas relativas ao cuidado do corpo. Outros trouxeram à luz fatos científicos concernentes a enfermidades, sua causa e sua cura. Ellen G. White inculcou aqueles fatos do lado espiritual, a mais íntima cidadela da alma de homens e mulheres. É próprio, portanto, que, embora ela durma em sua quieta sepultura, as fatigadas mãos cruzadas sobre o peito virtuoso, suas obras a sigam. É justo que neste volume seus conselhos vivam para abençoar, fortificar e dirigir a vida dos que procuram indicar aos demais aquele que é bendito, que ele somente traz a cura em suas asas. Foi o apóstolo Paulo quem escreveu em sua segunda carta ao jovem Timóteo: numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo escreveu especialmente com referência aos membros da Igreja do Senhor, mas quão maravilhosamente aplicáveis também são essas palavras às pedras humanas que formam na terra hoje a estrutura da grande casa da arte de curar. Há nela doutores e enfermeiros de ouro, e doutores e enfermeiros de prata, doutores e enfermeiros de madeira e de barro, e alguns para a honra e alguns para a desonra, purificar a grande casa da cura, ajudar a moldá-la segundo a semelhança do grande médico, eis o objetivo de conselhos. Nesta era sórdida, quando tudo que outrora fora sagrado está sendo comercializado, quando o bezerro de ouro está sendo adorado por toda parte, há e sempre haverá alguns homens e mulheres anelando os mais altos ideais pertinentes a uma profissão superada em santidade somente pelo ministério da Palavra de Deus, na esperança de que este volume contribua para o exercício mais santo e mais puro da medicina, e com uma singela oração para que assim suceda, é ele agora lançado à sua missão. Participe do programa Vida Plena. Mande suas perguntas pelo WhatsApp 9-2000-7352. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado às 11h30, aqui na Cidade Alta FM.